querido irmão e irmã que participa conosco desta celebração tão bonita, tão profunda, tão dolorosa, para que as nossas consciências e os nossos corações se abram a tudo quanto Jesus, nosso Senhor, passou. Enquanto viveu nesta terra, Jesus mostrou aos homens o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da paz. Quem buscava Jesus, quem ia até Jesus, não voltava de mãos vazias. Sentia sempre a graça de Deus atuar com grande força. Porque de Jesus saía extraordinariamente o Espírito Santo, que tocava a todos, que fazia com que todos os corações ficassem embebidos, surpresos, com as palavras que saíam de seus lábios, fazendo até comparações, dizendo: ele não prega, ele não ensina, como os fariseus, doutores da lei, como estamos acostumados a ouvir. Ele anuncia a palavra com autoridade. Essa autoridade, esta verdade, este poder que veio do céu, é lógico, foi a grande boa nova de salvação, mistério de Deus, o próprio Verbo eterno, que estava junto de Deus desde toda a eternidade, diz a primeira carta de São João, se fez homem. Veio viver a história dos homens, veio participar de tudo quanto vivemos, exceto o pecado. Por isso ele tinha a autoridade, a força. A graça de Deus atuava nele de maneira rica e poderosa. Portanto, diante de Jesus, todo o joelho se dobrava, todo o poder se rompia, toda a força se desfazia, porque chegou a autoridade máxima. É como dentro, podemos comparar assim, de um pelotão de soldados com diversas divisas, chegou o general, todos ficam quietos, todos vão ouvir, é a suprema força, é a autoridade máxima. Assim era Jesus. Mesmo diante dos seus inimigos, eles ficavam constrangidos e confusos de debater com Jesus, porque a autoridade de Jesus não estava só pelo poder da palavra que saía da sua boca. Certamente a voz de Jesus era como de um homem qualquer judeu. Mas o poder do Espírito Santo que emanava como rio de água viva de dentro do seu interior, tocava o coração do sequioso, do desejoso, como você. Durante o ano inteiro, a liturgia, a palavra de Deus, a Eucaristia, todas as celebrações que são feitas ao longo do ano, inclusive a festa do Natal, inclusive a festa do nosso padroeiro, todos culminam num só ponto. Se voltam o olhar nesse instante para um só, Jesus. Toda e qualquer oração que o padre faz, você percebe, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, em nome da Trindade e em nome de Jesus. Jesus disse: tudo o que pedirdes, seja o que for, em meu nome eu vou-lo concederei. Porque, repito, Jesus é a autoridade máxima. Todos os poderes, inclusive, diz o apóstolo São Paulo na leitura hoje, a segunda leitura, diz que até as potências do inferno, Satanás fica debaixo dos pés de Cristo. Todo o veneno do inimigo é destituído de força, de produzir alguma coisa que impedisse, porventura, um cristão, um filho de Deus, um discípulo de Cristo, de realizar a sua obra, de maneira nenhuma. Jesus dá autoridade, Jesus delega também este poder, a mim e a você. Por isso Jesus
Não foi, como muitos dizem, uma pessoa comum. Um sábio, erudito, um filósofo, um profeta até. Jesus é muito mais do que isso, é o próprio Deus. É a própria palavra que fez o céu e a terra, que se torna um ser humano, vem viver a nossa vida, assumir a nossa condição, para depois se entregar, se oferecer em sacrifício expiatório, como cordeiro que é sacrificado, que é imolado, para a purificação dos pecados de todos os homens e mulheres. Você e eu estamos aqui. Nós estamos aqui neste caminho, pertencemos a esta igreja e ao povo eleito do Senhor, porque Cristo deu a vida por nós na cruz. Do contrário, não teria sentido. Nem igreja, nem celebração. O que vale é a nossa fé. Jesus prometeu estar conosco. Jesus foi vencido naquele momento, porque assim quis se entregar. E tendo amado os seus, diz o Evangelho de São João, amou-os até o fim. Mas ele sempre foi vencedor. Até na morte, Jesus é vencedor. Na dor, Jesus é vencedor. Na humilhação, no deboche, você escuta o Evangelho falar o quanto debochavam de Jesus. Pilatos debochou de Jesus. As autoridades religiosas da época de Jesus debocharam, fizeram o povo debochar, criticar e até trocar Jesus por um bandido. Veja aonde chega, digamos assim, a ruindade, né? A maldade do coração do ser humano. Se Jesus passou só fazendo bem, que motivo tinham eles para condená-lo à morte? E morte tão horrível de cruz. Os romanos eram bem peritos em matar a pessoa de maneira torturante, ao máximo que ela pudesse aguentar, fazer o outro sofrer. Jesus assumiu essa situação, ele sofreu. Ele sofreu para assumir o nosso sofrimento, para resgatar nosso sofrimento sobre sua vida. O profeta Isaías vai dizer que ele assumiu nossas dores. E o pecado, ele assumiu também, purificando com seu próprio sangue que ele derramava, enquanto derramava na caminhada rumo ao Calvário e na própria cruz, derramou todo o sangue. Pelas suas machucaduras ou chagas, podemos assim dizer, ele nos salvou. Pela dor, pelo martírio, Jesus é o primeiro mártir, né? Aquele que é a testemunha viva e fiel, acima de toda e qualquer testemunha, provando o seu grande amor pela vontade, para a vontade do Pai, fazendo aquilo que ele tanto desejava, que era ver seu filho entregue em amor, da mesma forma como o Pai amava o mundo. E Jesus amou. Prova de amor maior não há do que dar a vida. Jesus deu a vida. Vocês veem esses enfermeiros médicos de hoje lutando contra o coronavírus, esta peste que se espalhou pelo mundo. Quantos morrem na luta, tentando vencer o drama, o sofrimento, a dor, a doença de um ser humano, que muitas vezes, quem sabe, ele nem conhece, na maioria das vezes, mas dão a vida. Corre o risco até de adquirir o vírus também e morrer, mas estão lá na luta. É uma guerra, é um soldado em ordem de batalha, acreditando em Deus. E eu rezo, mas rezo mesmo, de joelhos dobrados,
ir a essa missa muito mais, entrego você. Sua luta é difícil, eu sei. Mas não arreda o pé nesta hora. Jesus sofreu muito mais e te dá a certeza de que te dará forças para esse momento e também a garantia de que você será recompensado pelo esforço dedicado. Jesus passou o que passou. Foi humilhado, foi esbofeteado, disseram que ele era blasfemo, compararam ele a um ladrão, um malfacínora, e que merecia a morte da cruz. E Jesus resignadamente, como repito, o profeta Isaías fala, não abriu a boca. E como ovelha levada ao matadouro, ele ficou quieto. Diante de Pilatos ele ficava quieto, diante das acusações ele ficava quieto, diante dos deboches ele ficava quieto. E entregava ao Deus Todo-Poderoso que faz justiça. Deus fará justiça na sua vida, meu irmão. Deus não abandona os que são seus. Jesus teve que passar isso tudo para provar até que ponto Deus, o Pai, está conosco. Até mesmo naquele momento tão terrível do sofrimento e morte de cruz que Jesus passou, o Pai estava lá. Haja visto que tudo aquilo não me encerrou com mais uma morte que os romanos, com tanta alegria e deboche, pregavam, colocavam na cruz. Vencemos mais um. E por trás, espiritualmente falando, Satanás também aplaudia o que estava sendo feito. Mas, como existe reviravolta, como é Deus que tem a última palavra, depois de 3 dias, conforme Jesus houvera dito várias vezes aos seus discípulos, não uma só vez, ele ressuscitou. Chegaram de manhã, no Páscoa, domingo, e ao procurarem Jesus na sepultura não encontraram a pedra rolada, e Jesus houvera ressuscitado, vivo e ele está. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. A morte não triunfou, a desgraça não triunfou, a peste não triunfou, a guerra, o medo não triunfa, porque Jesus Cristo cura verdadeiramente o nosso coração. Meu irmão, eu quero dizer para você com todo o meu coração, eu te digo porque Nossa Senhora também manda dizer, não tenha medo, não há por que ter medo. O brasileiro tem uma maneira de dizer, quem anda com Deus não tem medo de assombração. Outros podem estar assombrados. Nós caminhamos na fé. Nós acreditamos em Cristo. Ele está conosco. E não é num momento da história, como aqui estamos vivendo mundialmente falando, que Jesus nos abandonaria. Ele tem um plano maravilhoso de aproximar ainda mais o ser humano de Deus. E o ser humano de si mesmo. Fala a verdade, os meios de comunicação são tão bons, mas muitas vezes nos afastam tanto um do outro. Tanto o amor tem diminuído, o esfriamento espiritual, a educação que os pais e a família deveriam passar aos filhos. Vai se acabando pouco a pouco certas coisas, certos valores que a própria sociedade brasileira e o mundo cristão tinha. Será que tudo isso, queira Deus, porque Ele tira de todo mal um bem, resgatar e recuperar esta humanidade de volta para Ele, está meio fora de caminho? Deus tem lá seus meios, e não somos nós que devemos discutir com o Senhor, porque Ele sabe muito bem o que faz. O que eu quero dizer hoje para você, e trazer como mensagem ao seu coração, saiba,
Por todo o sofrimento e dificuldades que passamos, Jesus passou muito maior. E imagine o coração de Maria Santíssima, que ali estava assistindo tudo. Haja visto, e uma espada de dor, diz a profecia de Simeão, transpassaria seu coração. Que dor terrível, ver o filho morrer daquele jeito. Mais do que filho dela, ela muito bem sabia que era filho de Deus e salvador do mundo. Por isso, amado irmão, levanta a cabeça, fortalece teu coração, anima a tua fé, creia verdadeiramente. Hoje nós tivemos uma oportunidade rica, inclusive, não só na nossa paróquia, no território paroquial, com a visita de uma procissão de carros, levando o Santíssimo Sacramento, abençoando os ramos, as casas, as pessoas sãs, pessoas doentes, crianças, idosos, trabalhadores, neste dia lindo de sol, ao qual Deus abençoou São Paulo, São José dos Campos. E tudo isso aconteceu em muitos lugares, dentro e fora da nossa diocese. Eu garanto que aconteceu, porque recebi notícias assim. Então, meu amado irmão, Deus verdadeiramente visita hoje seu povo, visita você, visita a sua alma, e te prepara para um encontro definitivo com Ele. Tudo tem que encerrar um dia, não é verdade? Não importa se hoje o problema é coronavírus e amanhã seja outro. Não importa de que mal você sofra. Sem sombra de dúvida, todos nós um dia teremos fim. Você dirá então, padre, que a morte é vencedora? Não. Estou dizendo para você que morrer, iremos morrer. Que essa carne se acaba, que essa carcaça se perde, se deteriora. Mas a alma eterna. Jesus deu vida à sua alma, soprou seu espírito em você, te anima hoje com essa bênção dos ramos e mostra o triunfo dele mesmo pregado na cruz. Jesus não era um derrotado, ele era um vitorioso porque cumpria as escrituras na pessoa de Jesus Cristo, e era preciso que fosse assim. Por isso aceitamos. Se Deus, no seu amor tremendo, amou tanto o mundo que deu seu Filho, João 3,16, para que não pereça, mas tenha vida eterna, como não nos dará, de São Paulo, todas as demais coisas, diante deste amor tão grande manifestado hoje, nesta leitura do Evangelho, todas as demais coisas são fichinhas e coisas pequeninas, comparada à grandeza do amor, ao extraordinário, ao estupendo amor de Deus, na pessoa de Cristo, morrendo ali na cruz. O retrato de Jesus morto na cruz, o retrato de Jesus sacrificando na cruz, significa não revolta. Nunca deve significar revolta, mas deve significar amor. Tanto amou que deu a vida. Tanto amou que chegou até o fim. Tanto amou que aguentou. Você acha que o ser humano teria aguentado tudo quanto Jesus sofreu, perdeu de sangue, apanhou? Era o Espírito Santo que o mantinha de pé, para provar que todo o tempo o Espírito Santo estava nele. E no momento em que ele parte, as últimas palavras de Jesus é essa: em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o Espírito. E o Espírito Santo de Jesus foi e é derramado em cada um de nós para, acima de tudo, no ministério que o Espírito Santo tem, consolar o teu coração. Consolo. Uma viúva, quando perde o marido, precisa de palavras de consolo. Você perde seu pai, você precisa de palavras de consolo. Filho, então.
Jesus mandou o Espírito para te consolar. Deus quer te consolar nesse domingo de Ramos, nessa Semana Santa, com muita paz e alegria. Por isso que, por um lado, meditamos no sofrimento, paixão, morte, no mistério da salvação, por assim se dizer, com esse sofrimento todo, mas também com a ressurreição. Devemos, por um lado, chorar os nossos pecados, batendo no peito e dizendo, é minha culpa e não a culpa dos outros. Sou eu que preciso mudar, e admito isso. E olharmos para o alto com esperança. Quando estas coisas começarem a acontecer, disse Jesus, levantai vossa cabeça, porque a libertação se aproxima. E eu quero dizer para você, toma e assume para a tua vida esta libertação que o Evangelho vem trazer. Jesus libertou ontem, liberta hoje, libertará para sempre. Ele tem uma bênção extraordinária a ser derramada na tua vida. Talvez você não estava escutando tão bem, como eu muitas vezes, sou surdo à voz do Senhor, mas agora, mais do que nunca, vivendo também uma situação como essa, tão diferente, garanto para você, 31 anos de padre eu nunca vivi na minha vida. Uma celebração, um santuário tão grande e vazio, e tantos outros, maiores do que estes. Mas porque isso está acontecendo, Deus certamente tem um plano extraordinário para estar atingindo o teu coração, que quem sabe, de outra forma, não estaria acontecendo. Por isso, creia, Deus tem os caminhos certos, muitas vezes por linhas tortas. Ele escreve certo. Ele escreve certo. Porque Ele escreve sua palavra, sua lei, sua mensagem no meu e no teu coração. Então, que toda a palavra de Deus possa calar de uma maneira profunda na tua vida. E todos os acontecimentos, inclusive extraordinário, de Cristo, em carro, passar pelas ruas, abençoando, mostrando sua misericórdia e amor para com todos os seres humanos, possa trazer acima de tudo para nós a alegria e a certeza. Deus, Jesus vai conosco, não há por que temer. Não temas, confia, entrega. Porque eu e você temos dono, temos proprietário. Nós não somos jogados. Nós não estamos à deriva. O Senhor está no nosso barco. E com Jesus no barco, tudo irá muito bem e chegaremos ao porto seguro. Amém. Aleluia.